Olá, boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Gostaria de falar de um tema importante, muito importante. Depois, aí, principalmente de uma declaração, feita recentemente aí pelo Dr. Rodrigo Silva, né? Ali em seu vídeo ele fala que tem uma previsão aí de mais ou menos 2 anos para que o decreto dominical venha e as coisas comecem a acontecer. Então, queridos, eu gostaria de falar um pouco sobre esse tema. Importante discutir algumas coisas de forma assim equilibrada, não apaixonada, mas uma forma equilibrada, uma forma consciente, para que a gente possa entender o cenário que nós estamos vivendo. Então vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, perdoa os meus pecados, me purifica de todo mal nesse momento. Que o Espírito Santo venha falar a minha mente e falar a mente dessa pessoa que vai ver essa mensagem nesse momento. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, vamos entender. Primeiro eu vou na Bíblia, como sempre, a primeira palavra de Deus. Eu vou ler aqui o Espírito de Profecia, né? Esse tema da marca da besta, o decreto dominical, foi um dos temas que mais me chamaram a atenção, né? Quando eu conheci a mensagem, né? A mensagem verdadeira. Então, já faz mais de 15 anos, né, que eu tenho estudado esse tema, né, e ansioso aí para a volta de Cristo. Vou tentar ir aqui de forma direta em Apocalipse 13, para que nós possamos entender o sinal antes do decreto. Antes do decreto dominical vir, precisa acontecer um sinal. E esse sinal é indicativo de que o decreto dominical, ou a marca da besta, né, ela está próxima. Então, Apocalipse 13, né, falando da união das duas bestas. Nós sabemos aí que profeticamente a besta que emerge da terra representa os Estados Unidos da América, e a besta que emerge do mar representa aí Roma papal. Nós sabemos também que o verso 12 se refere a uma união dessas duas bestas. O verso 12 diz assim, e exerce todo o poder da primeira besta, se referindo aos Estados Unidos, a besta da terra. E exerce todo o poder da primeira besta e na sua presença, e faz com que a terra, os que nele habitem, adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Isso quer dizer o quê? Que quem vai fazer o mundo, né, adorar Roma será a segunda besta, como diz o texto aqui, e fará com que o mundo e os que neles habitem adore a primeira besta. Então a segunda besta, que é os Estados Unidos da América, fará o mundo adorar a primeira besta, que é Roma papal. Essa ligação, queridos, que vai unir as duas bestas, é uma ligação, assim, podemos dizer, religiosa, né? Uma ligação religiosa. E para que essa união aconteça, é necessário a imagem da besta ser formada primeiro, né? Como diz o verso 15, né? Capítulo 13, verso 15 de Apocalipse, assim, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse, e fizessem que fossem mortos todos os que não adoram a imagem da besta. Então
por partes. Para o decreto dominical vir, essa imagem da besta tem que estar formada. E o que é a imagem da besta, né? Vamos aqui no Espírito de Profecia, na página 140, eu estou lendo o livro Eventos Finais. Página 140. Vamos ver o que Ellen White diz aqui. Ela diz aqui, ó. O Senhor me mostrou claramente que a imagem da besta se formará antes que termine a graça. Olha o que Ellen White está dizendo aqui. Que antes do fechamento da porta da graça, a imagem da besta precisa estar formada. Ela precisa se formar. Tá ok? E ela explica o que é a imagem. Aqui, ó. O que é a imagem da besta? É uma pergunta. Como ela é formada? Para entender a imagem da besta, é preciso entender, estudar, né, as características da própria besta. E ela vem explicando aqui, ó. A imagem da besta ela é formada pela besta de 2 chifres. Ou seja, essa besta de 2 chifres é a besta de Apocalipse 13, verso 12. Vamos entender aqui por parte. A imagem está dizendo que a imagem da besta não vai ser formada pela primeira besta, mas pela segunda besta, pela besta de 2 chifres. Apocalipse 13, verso 12. Esses chifres, o que a Bíblia diz sobre esses 2 chifres? A Bíblia diz assim, ó. E vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres, semelhante ao de um cordeiro, e falava como dragão. Nós sabemos que besta, símbolo profético, significa animal, e animal significa reino. Aqui está dizendo que essa besta tem 2 chifres. 2 chifres. Nesses chifres não tem coroa em cima dos chifres. Não tem. Só fala que a besta da terra tem 2 chifres. Se você vê a outra besta, Apocalipse 13:1, que representa Roma papal hoje, aqui diz que a besta que representa Roma papal possui 10 chifres e cada chifre uma coroa. Isso quer dizer o quê? Aqui está dizendo a identidade das 2 bestas. A besta que emerge do mar é uma monarquia. Sempre foi uma monarquia. Porque tem coroa no chifre. Quando vamos para a besta que emerge da terra, nos 2 chifres dela não tem coroa, não tem uma coroa em cima do chifre. Entendeu a diferença? A besta da terra não tem coroa no chifre. A besta do mar tem coroa. Isso quer dizer o quê? Que uma besta surgiu numa monarquia, ou seja, é uma monarquia constituinte, e a besta que emerge da terra é uma república. Por que uma república? Porque não tem coroa nos chifres. Entendeu a diferença? Isso quer dizer o quê? Que a besta que emerge do mar, ela é mais antiga do que a besta que emerge da terra. Quando vemos, resumindo, né, o chifre significa poder. O poder procedente de uma monarquia, ou seja, a besta do mar é um poder procedente de uma monarquia, e a besta da terra é um poder procedente de uma república. Quando vamos na besta da terra, que representa uma república, diz sobre o chifre, diz assim, ó, e tem 2 chifres, semelhante ao cordeiro, mas fala como dragão. O que significa esses 2 chifres? Significa a base da Constituição americana. E qual que é a base da Constituição americana? A Constituição americana ela foi fundada por cristãos protestantes, né, principalmente calvinistas, presbiterianos, metodistas, né? Ou seja, esses cristãos eles viviam ali em solo inglês. Como a América foi colonizada pelos ingleses, na sua independência, esses cristãos eles queriam a sua liberdade. Então, eles fundaram os Estados Unidos com base
em dois poderes, liberdade civil e liberdade religiosa. Então, o que significa os dois chifres dessa besta? Significa liberdade civil e liberdade religiosa. Sabendo disso, queridos, aqui está dizendo o seguinte: e fala como um dragão. Isso quer dizer o quê? Está dizendo que esse poder, liberdade civil e religiosa, em uma época, quando estiver se unindo com a besta que emerge do mar, falará como um dragão. Isso quer dizer, falará como Satanás. Então o que ele mais está dizendo aqui? Que a imagem da besta vai ser formada pela besta de 2 chifres pelos Estados Unidos. Agora vamos entender o que é a imagem. O que é a imagem? Ele mais diz aqui, ó: quando a igreja primitiva se corrompeu afastando-se do evangelho, aceitou costumes pagãos, perdeu o Espírito de Deus. Para que a igreja pudesse governar a consciência, se uniu ao Estado e o poder secular. Disso surgiu o papado. Olha o que ele mais está dizendo aqui. Como surgiu o papado? Uma igreja, o sistema papal, uma igreja que se uniu com o Estado. Então a igreja católica, a sua origem é o quê? É a união de igreja e Estado. A igreja punia, assim podemos dizer, os hereges com a ajuda do Estado. Ele mais está dizendo aqui, ó, o que é a imagem da besta? Ela diz aqui, ó, quando as igrejas, né, protestantes procurar o poder secular para favorecer seus próprios fins, será formada uma imagem da besta. O poder religioso deve tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregado para a igreja para realizar seus próprios fins. Olha o que ele está dizendo aqui. O que é a imagem da besta? É quando as igrejas protestantes... Quem são as igrejas protestantes nos Estados Unidos? Protestantes, assim podemos dizer, tanto os neoprotestantes, incluindo os neopentecostais também, quanto os tradicionais. Podemos dizer que os protestantes são o quê? Os metodistas, os presbiterianos, batistas, calvinistas, essas são as igrejas protestantes. Ele mais está dizendo aqui que quando as igrejas protestantes dos Estados Unidos procurar o poder do Estado para colocar as suas leis, aí sim a América terá formado uma imagem da besta de Roma. Isso quer dizer o quê? Que hoje as igrejas não estão unidas com o Estado nos Estados Unidos, mas a partir do momento que elas buscarem o auxílio do Estado, aí será formada a imagem da besta. Então, resumindo, queridos, a imagem da besta ela vai ser formada quando igreja e Estado se unirem, lá nos Estados Unidos, quando as igrejas protestantes se unirem. Isso é a imagem da besta. Ou seja, as igrejas protestantes vão estar imitando a Roma papal na Idade Média. Quando as igrejas protestantes imitar a Roma papal da Idade Média e se unir com o Estado, aí está formado a imagem da besta. Se a imagem da besta não ser formada, não tem como vir o decreto dominical. Então, vou deixar bem claro isso para você. Não tem como o decreto dominical vir esse ano. Por quê? Porque a imagem da besta não foi formada, ou seja, a igreja não se uniu com o Estado. Tem como o decreto dominical sair ano que vem? Vamos lá. Agora vamos entender isso aí. Ou sair daqui a 2 anos, como o Dr. Rodrigo Silva falou. Vamos entender isso aí. E vou repetir de novo, para ficar claro. O decreto dominical só sai quando a imagem da besta for formada. E a imagem da besta só é formada quando a igreja se unir com o Estado, ou seja, quando as igrejas protestantes se unir com o Estado. Agora vamos entender. Vamos entender por parte. Esse processo de união entre igreja e Estado, ele já se deu início? É isso que eu preciso saber. Já se iniciou? Já se iniciou?
Aí vem a resposta automática. Sim, já se iniciou esse processo. Como funciona esse processo? É aí que nós precisamos entender. Como funciona esse processo? O que acontece, queridos? Existe um movimento, né? Esse movimento ele engloba aí não só as igrejas, mas vários estados ali nos Estados Unidos. Ele se iniciou em 2013. Aí anota essa data aí. Em 2013. O que eles querem? Esse movimento? Eles querem uma mudança da Constituição dos Estados Unidos. Por que eles querem essa mudança? Eles alegam, esses movimentos alegam que os gastos públicos estão excessivamente altos, que o poder do Estado, o poder dos federais está tirando privilégios aí da população americana. E eles querem devolver o poder do Estado ao povo. Resumindo, o que esse movimento quer? Devolver o poder do Estado, tirar o poder da mão do Estado, o poder integral da mão do Estado, e colocar para que o povo decida, né? O povo decida sobre o futuro da América, ok? É isso que eles querem. E com que base eles querem fazer isso? Como eles vão fazer isso? Qual que é o procedimento que eles vão fazer isso? Né? Qual que são os caminhos para fazer isso? As metas para fazer isso? Então é aí que nós precisamos entender. Então o que acontece? Esse movimento, eles encontraram uma brecha na Constituição americana. Uma brecha. Essa brecha está pautada no artigo 5º da Constituição. O que o artigo 5º da Constituição diz? Da Constituição americana. Diz assim, ó, o Congresso, sempre que 2/3 das causas julgarem necessário, 2/3 de ambas as casas julgarem necessário, proporá emendas à Constituição. Ou seja, os Estados Unidos, hoje, o Congresso, ele é definido por um sistema chamado bicameral. O que é isso? É constituído pela a Câmara dos Representantes e o Senado. O que é a Câmara dos Representantes? A Câmara dos Representantes são pessoas que são representantes dos 50 estados americanos. Quantas pessoas são? Deixa eu dar uma olhada aqui. São 435 pessoas. Essa Câmara dos Representantes são 435 pessoas. Do Senado, são 100 senadores. Isso quer dizer o quê? O que o artigo 5º da Constituição diz, americano? Diz que se 2/3 dos representantes, ou seja, eu coloquei aqui 2/3, equivale aí mais ou menos 287 pessoas, 287 representantes. Mas podemos colocar aí 2/3 do Senado, mais 66 senadores, né? A base é 66 senadores. Né? Se eles decidirem fazer uma emenda à Constituição, eles podem fazer isso. Né? Porém, se o Estado, sem ser o Senado e os representantes, mas o povo, eles podem pedir uma emenda à Constituição? Podem. O que o artigo 5º da Constituição americana diz? Diz aqui, ó, também. Ou por aplicação de 2/3 de vários estados para propor emendas. Ou seja, tem uma lei ali no artigo 5º que diz, essa lei se chama aplicação. Isso quer dizer o quê? Que se 2/3 dos estados decidirem
e quiserem, eles podem convocar uma convenção, que é uma reunião, e propor emendas à Constituição. O que é a emenda? Alterar a Constituição. Eles podem fazer isso. Independentemente dos senadores e dos representantes. Eles podem fazer isso. Então esse movimento, aí que se iniciou em 2013, eles querem mudar a Constituição americana e devolver o poder ao povo. Então, como funciona isso? Como funciona isso? Então, esse movimento, eles enviam um pedido para cada estado. Eles enviam um pedido para cada estado. Se aquele estado, por exemplo, vamos colocar lá, Califórnia, né? Enviou o pedido para Califórnia, lá, para a legislação, para a Câmara ali na Califórnia. Eles vão analisar o pedido, as pautas, vão ver se é necessário realmente convocar uma convenção para mudar a Constituição. Aí vamos supor que eles decidem lá e falam assim, nós estamos a favor. Aí dá o voto e fala assim, estamos a favor. Queremos mudar a Constituição, queremos uma convenção. Então já tem um estado que quer, que aprova essa convenção. O que é uma convenção? É uma reunião, né? É uma reunião para mudar a Constituição. 2/3 dos estados americanos precisam aprovar essa reunião, essa convenção. E eu mandei um e-mail, né? Eu mandei um e-mail em inglês ali para os Estados Unidos, para o coordenador desse movimento, da Convention States, né? Da Convenção dos Estados, mandei um e-mail para eles. Ali perguntando como está o procedimento. Mandei faz alguns dias, né? Uns 5 dias atrás. Como está o procedimento, perguntando quantos estados já aceitaram fazer essa convenção, essa reunião. Qual foi a resposta dele? Qual foi a resposta deles? A resposta deles foram que tem 19 estados já. Ou seja, 19 estados já aceitaram. Só corrigindo aqui, queridos. 38 estados é para votar na convenção quando ela acontecer. Mas são 34 estados. 34 estados são necessários aceitar para que a convenção aconteça. Tá bom? Só corrigindo aqui. São 34 estados. 2/3. Né? São 34 estados. Então, 34 estados decidem se vai ter a convenção e 38 estados votam as emendas constitucionais. Tá ok? Fizeram algumas projeções de tempo, né, e disseram o seguinte: qual que as projeções dizem? Que hoje, atualmente, 19 estados aceitaram. Então isso quer dizer o quê? Que falta 15 estados ainda. Faltam 15 estados. 15 estados aceitarem. Isso quer dizer o quê? Fizeram uma projeção de tempo, fazendo uma previsão que daqui a 5 anos, dá um ano de 2027, os 34 estados, que é 2/3 de 50 estados dos Estados Unidos, estão dando 34 estados, vão aceitar fazer uma convenção. Ou seja, eles estão fazendo uma projeção que daqui a 5 anos os restantes dos estados vão aceitar fazer essa convenção. Aí que está a questão, queridos. Se é a projeção que eles fizeram lá, né? Se daqui a 5 anos, 5 anos, que dá um ano de 2027, todos esses estados, os 34, aceitarem fazer essa convenção, aí sim eles podem propor emendas, e essas emendas, por ter a participação do povo, pode conter emendas religiosas.
É aí que está a questão. E assim, eu fui ver quem estava por trás desse movimento da Convenção dos Estados, e eu vi um ator famoso chamado Kirk Cameron, que fez aquele filme lá, Prova de Fogo, que fez, acho que quase todo mundo já assistiu esse filme, que fez o personagem do bombeiro que queria salvar seu casamento. Então, ele é um dos idealizadores desse movimento, para convocar essa convenção para mudar a Constituição. O que ele diz lá? Ele diz lá que na convenção dos estados, quando ela acontecer, tem que também ter raízes bíblicas também. Ele diz lá que quer devolver os Estados Unidos a Deus, colocar raízes bíblicas dentro do estado. Foi o que ele falou lá, né? E esse ator Kirk Cameron, quando Biden assumiu, ele chamou todas as igrejas evangélicas, ele fez um projeto de 100 dias de oração para orar pelo governo Biden, porque o governo Biden queria propor algumas leis, como principalmente das crianças trans, sexuais, né, a questão de frequentar o mesmo banheiro, essas coisas. Então, para orar pelas leis americanas, pelo governo americano, ele propôs 100 dias de oração pelo governo Biden. Ele convocou todas as igrejas americanas. Isso quer dizer o quê? Que esse ator Kirk Cameron, ele tem sim uma influência muito grande, junto com outras igrejas americanas, para propor emendas à Constituição. Resumindo, hoje, né, aí está o mapa. Eu perguntei por e-mail para o coordenador, ele me passou o mapa explicando que já tem 19 estados. 19 estados. Ou seja, falta 15. Se até 2027, que essa foi a projeção que eles fizeram, todos os estados, os 34 no caso, né, os 34 estados aceitarem essa reunião, essa convenção, aí o Congresso americano vai se reunir. Esses estados vão colocar propor as suas pautas, colocar as suas pautas, vai ser votada e assim ter uma emenda à Constituição. Então, assim, como vai ter igrejas envolvidas, que está envolvendo igrejas, isso quer dizer que pode surgir sim uma emenda constitucional para a guarda do domingo, ok? Pode surgir sim uma emenda constitucional para a guarda do domingo. Se surgir essa emenda constitucional para a guarda do domingo, a marca da besta está formada. Então, o que nós podemos dizer? O que está acontecendo agora? O que está acontecendo agora como é que eu posso dizer? É um caminho para a imagem da besta ser formada. Ou seja, o caminho já está sendo traçado. Quando eu olhei lá no site, eles falam que o movimento está como fogo se espalhando na floresta, ou seja, está rápido. Então o Rodrigo Silva, ele colocou aí 2 anos para o decreto dominical sair. Esses idealizadores do projeto para mudar a Constituição americana colocaram 5 anos, ou seja, o ano de 2027. Nós não sabemos se vai ser daqui a 2 anos todos os estados, ou seja, os 15 estados restantes, vão aceitar chamar a convenção. Não sabemos se vai demorar daqui a 2 anos, 3 anos. Uma coisa eu sei, o decreto dominical não sai esse ano. Talvez não saia no próximo, ou saia no final do ano que vem, ou saia somente daqui a 5 anos, como propôs esse movimento. Porque, lembre-se, o principal objetivo desse movimento é tirar o poder do Estado e devolver o poder ao povo americano. E o povo, você sabe, ele envolve as igrejas pentecostais, as igrejas protestantes, as igrejas tradicionais. Ele envolve tudo, tem opinião de tudo. Se todas as igrejas protestantes se reunir e querer propor uma emenda à Constituição para a guarda do domingo, isso será feito. Tá ok, queridos? E assim, eu creio que nós estamos aí numa década decisiva, não só por causa do movimento da lei dominical,
mas por causa também das profecias se cumprindo dentro da nossa igreja. Eu volto a repetir. Tem muita gente cega no nosso meio, que não está entendendo o que está acontecendo. Tem muita gente cega. Mas 2 profecias terríveis que Ellen White profetizou que ia acontecer dentro da nossa igreja antes de fechar a porta da graça, ia acontecer e já começou a acontecer esse ano. Né? Uma é a música, né? Isso está aqui no livro Eventos Finais. Ela diz que a nossa liturgia seria mudada a ponto aí de misturar músicas com forças demoníacas, e nós já estamos vendo isso, né? Movimentos voltados ao rock dentro da nossa igreja, voltado a samba, né? Músicas muito badaladas, né? E nós estamos vendo isso de forma muito forte. Então ela disse o quê? Que isso seria um dos sinais mais fortes que a porta da graça está fechando. Um outro sinal também que ela falou, aqui no livro Eventos Finais, é que o espírito de profecia seria anulado em nossos púlpitos. Ou seja, Satanás, ele trabalha, como nas palavras de Marx, ele ia trabalhar de uma forma tão engenhosa que impedir do espírito de profecia ser pregado em nossas igrejas. Quando eu digo espírito de profecia, estou me referindo aos livros de Ellen White. Isso já está acontecendo, ou seja, de uma certa forma, é quase, podemos colocar aí, que 90% hoje dos nossos pregadores não pregam aí o espírito de profecia. Coloca de 100%, coloca 10%, prega aí o espírito de profecia junto com a Bíblia. Então isso é um sinal muito forte, um sinal físico muito forte. Então, queridos, nós temos também um outro fator importantíssimo. Isso aqui eu queria destacar. Isso aqui, né? Isso aqui eu não posso deixar de falar. Isso aqui é importante, muito importante, né? Isso aqui é fenomenal. O Alto Clamor, página 122, vou aqui mostrar. A influência da página impressa. É o título, diz assim, ó, mais de 1000 pessoas se converterão em um dia. A maioria das quais reconhecerá ter sido convencido por meio da leitura de nossas publicações. Olha o que ele mais está profetizando aqui. Que antes da porta da graça se fechar, o alto clamor também será dado pelas nossas publicações. E 1000 pessoas se converterão em um dia. Só que não é qualquer publicação. Ela diz aqui, ó. Os resultados da circulação deste livro, ela fala o livro, especifica o livro. O livro O Grande Conflito não deve ser julgado pelo que agora se vê. Por intermédio desse livro, algumas pessoas serão despertadas e encontrarão forças para se unir de vez com os que guardam os mandamentos de Deus. A maioria dos nossos leitores, no entanto, não tomará sua decisão até que veja os acontecimentos ocorridos nela. Olha que a parte interessante aqui. Ó. O cumprimento de algumas predições inspirará a fé de que outros também se cumprirão. Quando a terra for iluminada com sua glória, a glória do Senhor, na obra de encerramento, muitas pessoas tomarão uma posição em relação aos mandamentos de Deus, resultando desse instrumento. E vem a parte bem reveladora. Uma grande parte por meio de nossas casas editoras, será efetuada a obra do terceiro anjo. Olha o que ele mais está dizendo aqui, que o alto clamor, a maior parte, né, ou uma grande parte, podemos dizer assim, ela está dizendo aqui, do alto clamor vai ser dado por causa do livro Grande Conflito. Ou seja, o livro Grande Conflito precisa ser distribuído. Ou seja, ele tem que ser distribuído agora. A gente fazendo vídeos, fazendo propaganda deles. Mas a igreja já mandou produzir esses livros. E nós temos a previsão de mais de 2 bilhões
de livros Grandes Conflitos para ser entregue em 2023. Então podemos dizer assim, o Rodrigo Silva deu um prazo de 2 anos para o decreto vir. Os legisladores ali desse movimento, como eu mandei e-mail para eles me responderam que já tem 19 estados que aceitaram essa reunião para mudar a Constituição dos Estados Unidos, mas ainda faltam 15. Eles colocaram uma projeção para esses 15 restantes aceitar daqui a 5 anos, ou seja, 2027. Ou seja, eles têm um plano para mudar a Constituição daqui a 5 anos. O Rodrigo Silva falou que daqui 2 anos o decreto sai. Tem a entrega dos livros Grande Conflito o ano que vem. Resumindo, queridos, tudo pode mudar. Qual que é o cenário? Vamos colocar um cenário hipotético aqui. Um cenário hipotético. A China invade Taiwan, que está previsto. Os Estados Unidos vão intervir para proteger Taiwan. Aí acontece a Terceira Guerra Mundial e atrasa a publicação e a entrega dos livros Grande Conflito. Satanás pode fazer isso e ele quer fazer isso para atrasar a obra. Mas vamos supor que Deus segura os ventos e não deixa a Terceira Guerra Mundial acontecer. E esses livros, o Grande Conflito, são entregues. Ok? O que vai acontecer? Aí o povo de Deus vai se preparar, o povo das outras igrejas também, os sinceros, vão se preparar. E essa emenda constitucional, que é para acontecer daqui a praticamente aí 5 anos, pode ser antecipada. Entenderam? Pode causar um movimento nos Estados Unidos e pode ser antecipada para 2023, final de 2023, final de 2024, nós não sabemos. Uma coisa é certa, queridos. O que nós sabemos é que estamos numa época decisiva. É que nós estamos numa época decisiva. Então eu vou acompanhar, né, quando um estado, são 19 que aceitaram fazer a convenção, a reunião para mudar a Constituição. Se mais um estado aceitar, ou ir para 20 estados, eu vou fazer um novo vídeo e vou divulgar. E eu vou atualizando aqui no canal. Aqui eu vou atualizando vocês. Eu espero que dê tempo da gente se preparar, buscar o Espírito Santo e se converter verdadeiramente e pregar a mensagem. Porque os sinais estão diante de nós. Eu espero que o Senhor Jesus Cristo volte ainda na nossa época. Tudo indica que sim, queridos. Isso aqui não é alarmismo, né? Eu trabalho de forma racional e sem emocionalismo. Mas pelo curso das profecias que nós estamos vendo, eu acredito piamente que nós vamos ser a geração que vai ver Jesus voltar. E se nós vamos ser a geração que vai ver Jesus voltar como adventistas e conhecedores da verdade, tanto da Bíblia quanto do Espírito de Profecia, precisamos fazer uma reforma na nossa vida. Reforma no vestuário, reforma alimentar, reforma de mente, da forma de pensar, buscar o Espírito Santo, ser batizados com o Espírito Santo, porque sem o batismo do Espírito Santo não teremos como aí passar pelo tempo de angústia, porque o tempo de angústia vai ser um tempo terrível, um tempo cruel, entendeu? Um tempo cruel, vai ser um tempo terrível, difícil, um tempo que só quem tem o Espírito Santo vai poder suportar. Precisamos mudar as nossas mensagens, pregar de forma mais direta para as pessoas. Então, queridos, precisamos de uma reforma. Não basta saber que esses eventos vão acontecer. Se você não se preparar, você não estiver preparado hoje, e se você não estiver preparado para dar a mensagem do terceiro anjo, não vai resolver nada saber desses eventos. Então que Deus abençoe você, Ele te fortaleça, e que você esteja preparado, e que possamos estar orando e de olho nesses acontecimentos. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai,
Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos fortaleça, Senhor, nos ajude. Perdoa os nossos pecados, nos batiza com Teu Espírito Santo. E nos fortaleça porque as coisas estão acontecendo. E o Senhor está próximo de vir. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.